Olá, aqui é Bruno de Souza e hoje nós vamos falar sobre 3 segredos da administração do tempo. E antes de falarmos dos 3 segredos, é importante a gente definir ou ter noção do que é o tempo. O tempo é algo muito interessante, né? Talvez se pensarmos o que é o tempo, né? Para você, o que é o tempo? É difícil responder, na verdade, embora a gente conheça a palavra, sabe muito bem, já tenha convivido tanto com ela, é difícil defini-la. Porque o passado já passou, o futuro ainda não chegou, mas rapidamente se converte no presente. E o presente está acontecendo e no instante já não é mais. De fato, o tempo é algo que nós podemos comparar, algo que nos ajuda bem a compreender o que é o tempo, é comparado com algo que acontece quando há uma tempestade, uma chuva. O tempo a gente pode comparar ele como um relâmpago. Você se lembra? Relâmpago rapidamente dá aquele clarão, barulho e some. Assim também é o tempo. Ele existe e no instante já não existe mais. Já se converte em passado. Então é importante que a gente realmente se preocupe com administrar bem o tempo. É por isso que esses 3 segredos podem ajudar a gente a ter uma vida mais eficiente, uma vida mais eficaz, por saber melhor administrar o tempo que nós temos. E eu vou começar falando do primeiro segredo, mas nós precisamos, para entender esse primeiro segredo, fazer uma comparação, né? Nós podemos comparar o tempo com o dinheiro. Assim, muitos de nós, a grande maioria, já teve problemas com o dinheiro, né? De administrar o dinheiro, às vezes ter a falta dele, né? Ou mesmo tendo muito, às vezes a gente não consegue administrar bem. Então, muitos de nós já teve isso. Muitas vezes, quando se vai aprender sobre a administração do dinheiro, a primeira coisa que se faz para poder ter mais dinheiro, né, não é necessariamente ganhar mais dinheiro. Se você já pesquisou, já teve algum curso sobre dinheiro, com certeza a primeira coisa não é ganhar mais dinheiro, mas a primeira coisa é saber para onde está indo o dinheiro que você já ganha. Então, ou seja, se aconselha você anotar, tomar nota de todas as despesas que você fez, de tudo que você gastou, ou seja, para onde foi o seu dinheiro durante um período de tempo. E aí você percebe, na maioria de nós, percebe que a gente gastou o que não precisava, a gente comprou aquilo que não devia, foi aonde não era necessário, ou seja, o dinheiro tinha vários buracos, vamos dizer assim, que o dinheiro estava saindo. Então aí a administração do dinheiro te ensina a identificar o que é importante, né, e cortar os gastos que não são necessários. Porque aí sim você vai conseguir ter mais dinheiro, não necessariamente ganhando mais, mas administrando melhor aquilo que você ganha, né? O desperdício. Então, o primeiro segredo é por aí, é ter esse mesmo procedimento. Nós precisamos saber para onde que vai o nosso tempo, aonde você está investindo, gastando o seu tempo. E para isso você precisa de algo semelhante a essa tática do dinheiro. Você precisa de uma agenda do tempo. Agenda do tempo. Isso é parte do primeiro segredo. É ter e elaborar uma agenda do tempo. Não que você vai ficar fazendo essa anotação do tempo eternamente. Não. Você vai fazer por um período. O ideal é que você faça esse acompanhamento durante um mês inteiro, registrando o que você fez com cada hora do seu dia. Então você vai registrar o que você fez,
em cada hora do seu dia. Se você não tiver um mês, pode ser 15 dias, né? Se 15 dias ainda assim for muito, mas no mínimo 7 dias. E por que eu digo que é no mínimo 7 dias? Porque veja bem, a nossa vida tem um ciclo, né? E pelo fato de ter a semana de segunda a domingo, né? Então as nossas rotinas estão envolvidas aí. Então para você ter a percepção que é necessário nesse exercício, é preciso no mínimo 7 dias. Então você anote tudo que você gastou do seu tempo em 7 dias, no mínimo. O ideal é 30 dias. Mas depois de no mínimo 7 dias que você anotou da sua sequência, do seu tempo, você vai fazer uma reflexão em cima daquilo que você anotou. Você vai perceber aonde você gastou o seu tempo. E olha, você vai se surpreender, é impressionante, vai surpreender quanto tempo que a gente desperdiça durante um dia, durante uma semana, durante uma quinzena, durante um mês. Então assim, você vai se surpreender quanta coisa que a gente não precisava fazer, quanto tempo que a gente desperdiçou, quanto tempo que a gente gastou em coisas que não deveria. Então essa agenda do tempo é o primeiro segredo. E não só a agenda do tempo, é ter uma agenda do tempo e realizar a análise dela, para você saber precisamente para onde está indo o seu tempo. E esse segredo é muito valioso, apesar de ser simples, ele é muito valioso. Agora, se esse segredo é valioso, o primeiro segredo, eu vou dizer para você que o segundo é 2 vezes mais importante do que o primeiro. Ele, igual ao primeiro, é muito simples o segundo segredo. Ele é muito simples. Então, se você não prestar bastante atenção, você não vai conseguir perceber de tão simples que ele é. Mas ele, apesar de ser simples, ele não é fácil de fazer. É aquela coisa, né? O simples nem sempre é fácil. Então, às vezes o simples é mais difícil do que o complicado. E isso se dá no caso do segundo segredo. Mas, para me te explicar qual que é o segundo segredo, eu quero te contar uma história. Uma história hipotética, né? Uma metáfora. E como a gente estava falando de dinheiro, né? Nós falamos de administração do dinheiro, eu imagino que todos aqui já devem ter uma conta no banco, né? Ou então, talvez você já tenha ido com alguém a uma agência bancária, né? Então você já talvez tenha um gerente, tem até aquele gerente que você gosta mais. Então eu quero que você agora imagine aquele banco que você mais se sentiu bem. Aquele banco que você mais gostou, que o ambiente estava legal, aquele que você mais gostou, né? Mesmo que você tenha ido com alguém ou que você tenha alguma conta, imagine-se neste banco. Imagine que o gerente chega para você, né? Te leva lá até a mesa dele, com as cadeiras bonitas, né? Com as canetinhas, com o calendário, computador. E o gerente diz para você: olha, eu tenho 2 notícias para você. Uma é espetacular, a primeira notícia é ótima, mas eu quero que você sente aqui para você conseguir levar bem essa situação, porque realmente é muito boa a primeira notícia. Então, e aí você senta lá naquela cadeira bonitona, tudo confortável, e aí o gerente começa a te explicar: olha, você foi contemplado um bônus que todos os dias, veja bem, todos os dias será acreditado na sua conta R$1.440. Todos os dias. Rapaz, você começa a fazer conta na sua mente, né? R$1.440 todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano. Rapaz, você já começa imaginando as coisas que você vai fazer com esse dinheiro. Uma casa, um carro, viagem, curso. Então você já começa ali naquele instante que ele disse que você vai ter R$1.440 todos os dias creditado na sua conta.
volta ao delírio, né? Mas aí entra a segunda notícia, né? A segunda notícia, ela não é ruim, mas também não é boa. Ela diz, o seu gerente diz, bom, a segunda notícia é que esse dinheiro não é acumulativo. Ou seja, você se gastar, bem, se não gastar, ele é zerado, todos os dias. Aí você pensa um pouco e fala, bom, mas também não é tão ruim, é R$ 1.400 por dia. E aí o que você começa a pensar, né? Bom, então se é 1.000 todo dia, se eu não gasto eu perco, bom, tem que gastar tudo, né? Para poder aproveitar ao máximo esse dinheiro que vem para mim. Então eu não posso perder essa oportunidade. E você começa a pensar, bom, eu tenho que saber o que eu vou gastar amanhã, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer com esse dinheiro da manhã, porque senão eu vou perder esse dinheiro. Então você começa a perceber, bom, eu tenho que planejar, eu tenho que ter metas para saber o que eu vou comprar em cada dia para mim poder extrair o máximo desse dinheiro. Veja bem o raciocínio que você está chegando, né? É esse raciocínio que eu quero te chamar a atenção. Por quê? Esse banco que nós estamos mencionando, esse banco é a nossa vida. E você tem acreditado na sua conta do tempo 1.440 minutos todos os dias. Todos os dias você tem acreditado em sua conta de tempo, por assim dizer, 1.440 minutos, ou seja, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, você já deve ter entendido o que é o segundo segredo. O segundo segredo tem relação com administrar e planejar o tempo. Porque se você não planejar, se você não saber o que vai fazer com o seu tempo, se você gastar ele com coisas que não vão te agregar nada, simplesmente vai chegar no fim do dia e você vai ter perdido. Já era. Uma vez que o tempo passou, ele vira passado. E você nunca mais vai ter esse tempo de volta. Tá certo, amanhã você vai ter mais 1.440 minutos. Mas esse tempo, se você não gastá-lo bem, nunca mais ele volta para você. E aí mora o segundo segredo. Você precisa administrar bem o seu tempo. Você precisa planejar o seu tempo. Você precisa ter metas para saber o que você vai fazer no dia seguinte. O que você vai fazer na semana seguinte. O que você vai fazer no mês seguinte. Então você precisa fazer este exercício de planejar o dia seguinte. É interessante nesse planejamento, e aí envolve o segundo segredo também, além de planejar, você precisa planejar as atividades corretas. Como já diria Stephen Covey, ele é não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele escreveu um livro muito importante. O tema dele em inglês é First the First. Em espanhol esse tema é Primero lo Primero. E no português, primeiro o mais importante. Essa é a chave. Primeiro, o mais importante. Então, esse planejamento que você vai ter que fazer para o dia seguinte não é com qualquer tarefa. Você vai fazer as tarefas mais importantes. Então, você vai começar primeiro com o mais importante. Segundo, a segunda mais importante, depois a terceira mais importante, a quarta mais importante, a quinta mais importante e assim sucessivamente. É claro, existe uma pergunta muito interessante, que é como definir o que é mais importante. Esse é um assunto que não dá para a gente falar aqui nessa aula, mas
futuramente eu vou fazer uma outra conversa nossa falando sobre como definir prioridades, né? Mas é importante aqui nesse segundo segredo você entender que é preciso planejar o dia seguinte. Definir o que é mais importante. Então, primeiro, o mais importante. Então, essa é uma das coisas que você deve entender do segundo segredo. Planejar o dia seguinte, começando com o que é mais importante. Viram que é simples, mas não é fácil. Porque você faz uma vez, tudo bem, faz duas, na terceira já começa a ficar difícil. Então planeje o dia seguinte. Este é o segundo segredo. Então, se você gostou desses dois segredos, achou importante, o primeiro segredo é a gente do tempo, e você vai fazer uma reflexão em como você está gastando o seu tempo. E o segundo segredo, mais importante que esse, é você planejar o dia seguinte, porque você tem 1440 minutos todos os dias e você tem que decidir como gastá-lo melhor. Esses dois segredos são importantes, mas o terceiro segredo é muito mais importante do que esse. Ele é tão importante porque o terceiro segredo, ele pode invalidar todos esses dois primeiros segredos. Ele pode anular esses dois primeiros segredos. Então por isso que o terceiro segredo é muito importante. Esse terceiro segredo ele tem a ver com o método. Não é um método, o terceiro segredo não é um método, mas ele tem relação com o método. O método é um método que você administra seu tempo, que você define suas prioridades, né? Mas ele não é o segredo, né? O método, nós temos vários métodos. Tem agendas, né? Agenda de papel, você tem agendas eletrônicas, você tem programas de computadores, como um que eu gostei muito, o N-Do, tem o Evernote e tem vários outros. N métodos, tem o método GDT, tem o método do papel de pão que eu chamo, né? Ou seja, que é você anotar em qualquer lugar uma folha ou qualquer lugar as tarefas do dia seguinte. É até uma dica muito interessante, porque ela é muito simples, né? Você anota 3 principais tarefas que você tem que realizar no dia seguinte, né? Então, de qualquer forma, você vai realizar pelo menos aquelas 3 tarefas no dia seguinte, né? Ou seja, não é sobre isso, não é isso o terceiro método, o terceiro segredo, né? Ele tem a relação com o método. Por quê? Porque o método, muitas vezes, ele pode se converter de amigo a inimigo. E aí nós estamos chegando perto do terceiro segredo. Eu vou te falar ele, mas eu tenho que explicar esse dilema, né? Às vezes o método se torna inimigo. Como assim o método se torna inimigo do tempo? Porque, veja bem, se a gente imaginar algumas pessoas já assim, não mais velhas, mas mais maduras, por exemplo, tem aí mais de 40 anos, 50 anos, essas pessoas, a juventude, ou seja, quando ele era adolescente para a vida adulta, não tinha informática, né? A informática que existia era muito limitado o acesso, era muito difícil, não é igual hoje, que os moleques já nascem, o parto já é postado no Facebook, o menino já nasce aí com tablet, já com 2, 3 anos está brincando com tablet, já tem celular, já tem computador, ou seja, a juventude de hoje, a geração de hoje, ela já vive junto com o computador, né? O mundo já está informatizado, mas antes não estava. Então, ou seja, uma pessoa que não teve essa experiência da juventude para a vida adulta, custa muito para ele. Pegar um software, pegar um sistema, então custa para ele realizar essas coisas. Então o que acontece? Para ele, um sistema que ele tem que entrar, logar, cadastrar as tarefas, colocar o status, falar que concluiu, isso aí enche a paciência dele. Então, ele vai achar bonitinho, vai
Vai fazer uma vez, duas vezes, na terceira vez, na quarta vez, ele já vai ficar enjoado com aquilo ali. Então vai ser uma tortura para ele fazer essa administração, esse controle, seguir esse método. Então é aí que o método se torna inimigo. É aí que o método invalida todos os dois primeiros segredos. Você já não quer mais saber de agenda do tempo, já não quer mais saber de planejar, porque é um saco você ficar fazendo aquilo. Então, ou seja, aí começa a chegar o segredo. Não permita que o método se torne um inimigo. Esse é o segredo. Não permita que o método se torne um inimigo. Esse é o terceiro segredo mais importante. Ele é 3 vezes mais importante do que o primeiro, o segundo. Porque ele pode invalidá-lo. Agora talvez você esteja pensando como não deixar que o método se torne um inimigo. É uma excelente pergunta, não é verdade? Mas como que a gente consegue isso? Eu vou te falar. A gente vai conseguir isso igual desenvolver gosto pela leitura. Eu não sei se você já ouviu essa estratégia, talvez você tenha ouvido, mas a gente desenvolve gosto pela leitura não é lendo todos os livros. A gente começa a ler um livro, tá ruim, a gente passa para outro. Tá ruim ainda, passa para outro. Não tá bom, passa para outro, até você encontrar um livro que você gosta. Ou seja, você vai encontrar um estilo de escrita, vai encontrar um assunto que você gosta, que você sente prazer. Então, na hora que você achar, pronto, você vai conseguir, vai ser difícil você parar de ler. É da mesma forma com o método. Se você pegou o método, não se deu bem, está enchendo a paciência, troca, pega o mais simples. Se você pegou o mais simples, não está bom, troca, pega o mais elaborado. Então, se você vai procurando o método que mais encaixa com você. Lembra que eu te falei que eu gostava do N-Du? Eu gostava, mas o N-Du, ele é espetacular. Você fala, ele anota, ele te dá alerta, ele fica te lembrando, ele fala quanto tempo. Só que com o tempo aquilo começou a me encher a paciência, porque ele falava, essa tarefa está tantos dias em atraso, você é de hoje, tarefa todo dia 9 horas da manhã, tá, momento N-Du, que ele começou a me irritar, então eu parei. E aí parei de controlar. Aí eu achei esse outro método, que é dos 3 tarefas importantes para o próximo dia. Então o que eu faço? Eu faço uma análise das minhas metas, vejo o que eu vou ter para a meta naquela semana, distribuo aquilo nos dias. Então eu tenho no dia seguinte quais são minhas 3 tarefas principais. Essas 3 tarefas principais eu anoto no papelzinho, no dia seguinte eu acordo e aquelas tarefas as tarefas que eu vou lutar para fazer no meu dia. Então, se for o método que funciona bem, eu ando com um papelzinho dentro do bolso e pronto, né? Tá funcionando. Então, o segredo é esse: não permitir que o método se torne inimigo. Muito bem, acredito que você também tenha gostado e espero de coração que você tenha gostado dessas 3 dicas. Vamos repassar? Primeira, a agenda do tempo. Saber para onde está indo o seu tempo. Fazer uma análise nela. Segundo, planejar o dia seguinte. Você tem 1.440 minutos todos os dias. Use-o da melhor maneira possível. Não desperdice, porque nunca mais ele deve voltar. E o terceiro segredo, não permita que o método seja o seu inimigo. Não permita, porque ele pode invalidar todo o seu controle de tempo, e aí seu tempo vai passar, e aí a gente fica velho, a gente deteriora, a gente adoece, então o seu tempo passa e você nunca mais vai ter esse tempo de volta e o seu tempo está acabando. Então, por isso, não permita que o método seja seu inimigo, se converta em inimigo. Então é isso aí, pessoal. E para finalizar, eu quero pedir a vocês que dá um comentário
Diga o que você achou, o que você gostou. Se você tiver uma pergunta, faça essa pergunta, eu vou ler com o maior carinho o seu comentário, vou responder todas as perguntas que for possível. Se precisar de uma pesquisa, eu vou pesquisar antes de responder. E outra coisa importante, se você não gostou, fala que não gostou. Se você estiver no YouTube, marca ali que não gostou. Se você gostou, marca que gostou, deixa o seu comentário, porque eu vou postar outras coisas e isso vai ajudar a me direcionar para saber se vocês estão gostando, se está sendo bom, se está sendo produtivo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.